dia a todos. É com muita alegria que nós nos reunimos hoje, domingo de Páscoa, neste programa Manhã com o Coração de Pai, para refletirmos o Evangelho deste domingo pascal, Evangelho segundo João. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje queremos meditar uma imagem, um pensamento e um sentimento acerca deste Evangelho de João. Primeiro, a imagem. Como é forte esta imagem do túmulo vazio ao amanhecer. Vamos só imaginar aquela madrugada silenciosa, fria, escura. Maria Madalena sozinha, indo em direção ao túmulo de Jesus. O coração dela também pesado com a morte do seu Senhor, ferido, escuro. Ela vai justamente neste lugar, no lugar da morte, no lugar do limite. E ali ela vai meio que visitar um túmulo para chorar. Mas então, ao chegar, ela percebe algo. A pedra foi removida. O lugar que era um lugar de encerramento, agora está aberto. O lugar que representa a morte começa então a despontar uma esperança. O que era o fim, agora começa a se tornar mistério. Pedro e o discípulo correm até lá. Encontram os panos de linho dobrados, colocados à parte. Tudo está ali, menos o corpo de Jesus. Esta, de fato, é uma imagem pascal que o evangelista João nos oferece. Um túmulo vazio, mas ao mesmo tempo uma ordem no meio da ausência. Sinais silenciosos de que a morte foi vencida. Não há anjos e ainda não há aparição. Apenas esse silêncio eloquente de um espaço que está vazio, mas que a qualquer momento pode ser preenchido. Esse espaço vazio vale muito mais do que 1000 palavras. Assim, a ressurreição ela não começa como um espetáculo, mas ela começa nesse silêncio que vai então provocar a fé. E aqui nós entramos no pensamento. A fé, ela brota do amor, ela nasce do amor. Entre os dois discípulos que correm, o discípulo amado corre um pouco mais e chega primeiro a esse túmulo. Ele vê, ele entra,
e ele crê. O que ele viu? Apenas os panos e o túmulo vazio. Mas o seu olhar era de fato um olhar de amor. Ele havia permanecido fiel, estava ali aos pés da cruz, não havia abandonado o Senhor. E por isso a sua fé foi mais rápida. Quem ama consegue enxergar longe. Quem ama vê o sentido até mesmo no silêncio, até mesmo no vazio. Por isso, o discípulo amado, ele é modelo para todos nós. Nós que precisamos de fato amar mais, enxergar as coisas pelo óculos do amor, ver com os olhos do coração. Talvez nós não vejamos Jesus com os olhos da carne, mas podemos vê-los em todos os sinais e gestos que os cristãos praticam, quando envolve amor, caridade, companheirismo. O túmulo vazio, nesse sentido, é um sinal de inteligência da fé. Ele desafia a gente a crer sem ver. A ausência do corpo é sinal dessa presença gloriosa. E tudo isso desperta em nós, então, um sentimento. Esse sentimento é de esperança. A esperança, ela renasce sempre. A manhã de Páscoa desperta em nós justamente essa esperança que os discípulos e Maria Madalena sentiram. Maria foi ao encontro do Senhor nesse túmulo e lá ela encontrou o mistério. Pedro foi com dúvida e saiu meio que sem entender, mas o discípulo amado foi com amor e por isso ele viu e creu. Essa é a esperança pascal. E ela não é ingênua. Ela nasce da cruz. Ela passa pelo silêncio e ela então desabrocha como vida nova na manhã de hoje, deste domingo. A ressurreição de Jesus não anula a dor, mas transfigura toda essa dor em um profundo mistério de esperança. A cruz, ela não desaparece, mas ela é iluminada pela vitória da vida. Por isso, queridos irmãos, hoje fica para nós essa reflexão. A imagem de um túmulo vazio, um espaço aberto que fala da vitória de Deus. O pensamento de que a fé verdadeira, ela nasce justamente desse movimento de amor. E o sentimento profundo que brota dentro de nós é a esperança, porque Cristo está vivo e com Ele, então, tudo pode, enfim, recomeçar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve José, agraciado por Deus. O Senhor é convosco. Bendito sois vós entre os homens, e bendito é o fruto do vosso piedoso coração, Jesus. São José, Pai adotivo de Jesus, olhai e cuidai de nós, de nossas famílias, de nossa cidade, agora e na hora da nossa morte santa. Amém. Deus abençoe a nós, o nosso domingo, uma feliz e santa Páscoa a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.